Fala meus amigos, daquele jeitão? Bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje a gente vai ver 6 desenhos dos anos 80 que por algum mistério do destino acabaram não passando aqui no Brasil. Ficaram curiosos? Então vem comigo. Não, dessa vez é sério. Eu dei uma enxadada lá no fundo dos anos 80 para trazer o tema do programa de hoje. Mas antes de começar, eu queria saber se você já se inscreveu aqui no canal. Ainda não? Então não perde tempo, amigão. Se inscreve aqui, porque eu garanto, a diversão vai ser boa e a volta para os anos 80 é garantida. Segue a gente também lá nas redes sociais, porque lá todos os dias a gente está trazendo um pouquinho da nostalgia daquele jeito felpudo. Quem foi criança nos anos 80 e nos anos 90 não pode reclamar da programação da TV aberta daquela época. Tiveram muitos programas infantis com uma grande variedade de desenhos. Tudo bem que nem tudo que chegou era tão bom assim. E mesmo isso é questionável, porque o que foi bom para vocês talvez não tenha sido tão bom para mim. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, mesmo com tudo que chegou por aqui, muito desenho bom deixou de passar. E com certeza, esses que eu separei para vocês mereciam uma chance por aqui. Um exemplo disso é o desenho Mighty Orbots, uma coprodução Estados Unidos e Japão, lançada em 1984 com 13 episódios. Tudo bem, você pode dizer que isso é pouco. 13 episódios não é quase nada, mas não se esqueçam que aqui no Brasil chegou muito desenho com metade disso e acabaram até fazendo sucesso. Os Mighty Orbots, eles foram criados na esteira do sucesso dos Transformers G1, e enquanto chegaram lá nos Estados Unidos, passando nas manhãs animadas, no Japão eles foram lançados ao mesmo tempo, só que chegando direto para VHS, o popular videocassete. A história do desenho era a seguinte: no século 23, existia a Aliança dos Planetas Unidos, e o povo da Terra fazia parte dessa galera, convivendo na boa com robôs e aliens. Só que como a paz nunca pode durar nesse tipo de desenho, logo surgiu uma organização criminosa chamada Shadow, liderada por um tal de Lord Umbra, para tocar o terror em todo mundo. Aí aparece a Patrulha Galáctica e cria 6 robôs para dar um jeito no coisa ruim e também na gangue dele. E se a coisa ficasse ruim pro lado dos heróis, a robozada se unia e virava um robô gigante para descer o pau na bandidagem. Eu assisti alguns episódios de Mighty Orbots para poder fazer esse programa para vocês, e posso dizer que o clima do desenho é bem legal, o desenho é muito bem feito. Talvez não seja tão bem feito quanto o Transformers G1, mas com certeza é mais bem feito que o GoBots que passou por aqui. Inclusive, tem uma história que diz que o Silvio Santos queria trazer esse desenho para o Brasil para passar no SBT para combater diretamente os Transformers que estavam fazendo sucesso na Globo. Mas eu não sei porquê, o Homem do Baú desistiu da ideia. Aliás, dá uma olhada vocês mesmos aí num pedacinho da abertura e diz se esse desenho não merecia uma chance de ter passado aqui no Brasil. Anos 80 puro, não é? E se vocês acharam a movimentação e o traço de Mighty Orbots bem familiar, é que o desenho foi produzido pela mesma galera que fez Galaxy Rangers, não por acaso um dos maiores sucessos dos anos 80 aqui no Brasil. Outro desenho que merecia uma chance de uma dublagem da Herbert Richards foi Ulisses 31, um dos desenhos mais loucos que eu já vi e que até hoje eu não entendo por que permaneceu inédito aqui em terras brasílias. O desenho foi produzido por causa de uma parceria de um estúdio francês e um norte-americano. Basicamente a mesma galera que criou o desenho dos Wild Warriors, grande sucesso dos anos 80 aqui no Brasil. Para ver a loucura do desenho e principalmente de quem produziu ele, simplesmente os caras pegaram o personagem histórico Ulisses, aquele mesmo das Ilíadas de Homero e que o Brad Pitt fez no filme Troia, e jogaram ele lá no século 31, daí o nome Ulisses 31. O desenho teve 26 episódios e foi lançado em 1983. Aqui no desenho, Ulisses é um figurão que foi responsável pela paz solar,
seja lá o que isso quer dizer. E começa o desenho comandando a nave Odisseia, que tem que voltar da base de Troia para a Terra. Acharam aí alguma coisa em comum com o filme lá do Brad Pitt? Pois é. Acontece que o filho de Ulisses é sequestrado por um ciclope robô. E aí Ulisses desce a ripa no bicho e com isso consegue a ira de Poseidon, que tinha mandado o ciclope para fazer o serviço. Aí a treta fica feia no desenho, porque até o Zeus se mete na história, toma as dores pelo irmão Poseidon e pega simplesmente a nave do Ulisses junto com a tripulação toda e joga numa outra dimensão e deixa todo mundo lá para que eles se virem para voltar para casa. E para piorar ainda mais a situação do Ulisses, simplesmente a tripulação inteira dele é colocada em animação suspensa e ele fica só com o filho dele e mais um alienígena que também é criança e um robozinho para ajudar ele nessa volta desse universo paralelo para a Terra. E no meio do caminho ele ainda tem que encontrar o reino de Hades para poder voltar. Quer dizer, acharam aí alguma semelhança com o desenho Cavaleiros do Zodíaco? Confesso que quando eu assisti eu achei até o traço meio parecido, mas pode ser impressão minha. Outras coisas que a gente tem que notar em Ulisses é a inspiração forte que ele tinha em Star Wars, até porque Star Wars estava bem em voga naquela época, e também a trilha sonora. Aliás, saca só essa abertura. Dá ou não dá vontade de aumentar o volume e sair dançando igual o John Travolta pela sala? As Misteriosas Cidades do Ouro é outra dessas preciosidades que inexplicavelmente permaneceu inédita para a criançada dos anos 80 aqui no Brasil. Essa coprodução francesa-japonesa foi lançada em 1982 e contou com 39 episódios. O desenho contava a história de Esteban, um rapazote que vivia em Barcelona lá em 1530 e Guaraná com rolha. Tudo ia de boas na vida de Esteban, até que o povo descobre que ele é um filho do Sol, graças a um colar que ele usou desde sempre. Como um filho do Sol, Esteban teria o poder de influenciar nas atividades atmosféricas. Por isso o povo pega ele, enfia dentro de um navio e manda ele junto com a tripulação que está partindo atrás das Cidades do Ouro. E daí pra frente, o Esteban vai encontrando outros filhos do Sol, como por exemplo a Inca Zia. E aí, essa galerinha do barulho vai se metendo em altas encrencas, como diria o narrador da Sessão da Tarde. As Misteriosas Cidades do Ouro era mais um daqueles desenhos dos anos 80 que tinha uma abertura bem caprichada. Dá uma olhada só. A De Agostini até lançou alguns DVDs com episódios um certo tempo atrás aqui no Brasil, mas como o que conta é a gente ter assistido quando era criança, esse desenho é mais um dos que permanecem inéditos nos anos 80. Robotix foi mais um daqueles desenhos criados para promover uma linha de action figures, ou brinquedos, como a gente chamava lá nos anos 80. Mas quem disse que isso foi ruim? Ruim foi a gente ter ficado sem essa franquia aqui no Brasil. Robotix foi criado em 1985 e teve 15 episódios, mais um longa-metragem que compilou a série inteira. Série essa que, aliás, era bem legal. O desenho mostrava a batalha entre os Protectors e os Terracors no distante planeta Skellor. Tá bom, eu sei que vocês vão dizer que Robotix é mais um desenho muito parecido tanto com Transformers quanto com GoBots. E eu não vou discordar de vocês, mas aqui o desenho tinha uma diferença bem legal. Tanto os Protectors quanto os Terracors eram aliens que tinham uma forma orgânica, e enquanto a primeira galera só queria paz, os Terracors só queriam guerra para poder mandar sozinhos no planeta, e aí criaram uma arma gigante para destruir de vez com os Protectors. Acontece que o que eles conseguiram com isso foi devastar o planeta inteiro deles. Aí o que aconteceu?
foi todo mundo para dentro do subsolo e eles tiveram que transferir a mente deles do corpo biológico para dentro de máquinas. O desenho começa quando uma nave com humanos cai no planeta Skellor e metade deles se une aos Protectors e a outra metade se junta com os Terracors. Coisa bem básica de acontecer. Aí as batalhas se desenrolam, com os robôs descobrindo que ficam mais fortes quando unem sua consciência com a dos humanos, que viram uma espécie de piloto dos robozões. Tá, eu confesso que eu assisti alguns episódios e é mais do mesmo. Quem assistiu Transformers ou quem assistiu GoBots já assistiu Robotix. Mas eu vou dizer que eu queria que esse desenho tivesse vindo pra cá, principalmente por causa da linha de brinquedos, que era demais. Eram os robôs eletrônicos que podiam intercambiar as peças, se transformando em robozões maiores ainda. O objetivo era que a criançada construísse o seu próprio robô e colocasse ele para lutar contra outros robôs. Tudo bem que o mais próximo que a gente teve disso aqui no Brasil foi o Garra Eletrônica da Tectoy, que já era mais caro que um rim e eu não lembro de ninguém que tenha tido um. Se saísse aqui no Brasil, o Robotix com certeza ia ser lançado pela Estrela, que ia vender cada caixa do brinquedo por um preço mais caro que um Fusca, mas não custa nada a gente sonhar. Ring Riders foi um desenho lançado lá nos Estados Unidos em 1989 e talvez pelo fato dele já estar chegando ali no finalzinho dos anos 80, ele já tenha muito mais a cara dos desenhos dos anos 90. Acontece que Ring Riders foi uma minissérie em 5 partes. E talvez isso tenha sido um dos problemas dela não ter chego no Brasil. Quer dizer, isso não era impedimento nenhum, já que tanto Sectors, que foi lançado pelo SBT, quanto Chuck Norris and Karate Commandos, que foi lançado pela Rede Globo, também tinham uma quantidade ridícula de episódios. Ring Riders era um desenho bem legal. A história do desenho se passava em 1998, o futuro daquela época, e mostrava uma equipe chamada Ring Riders, que era formado por pilotos de várias eras. Ela era liderada pelo Victor Vector e tinha um índio da época da Guerra da Coreia, um piloto da Segunda Guerra, um do futuro e assim vai. Essa galera foi reunida pelos governantes do mundo livre, que estavam sendo atacados por pilotos de outras eras chamados Skull Squadron, que eram liderados pelo Scorch, um cara mau até o talo. Acontece que tanto os heróis quanto os vilões vieram de outras eras, porque no desenho eles já dominavam as viagens no tempo. Os Ring Riders se chamavam assim porque, além de serem pilotos, eles tinham anéis especiais que entravam em ação quando eles estavam em risco durante os combates aéreos, transformando eles e os aviões deles quase que em uma coisa só. Agora vai dizer pra mim que um desenho que era uma mistura de Top Gun, Capitão Planeta, De Volta para o Futuro e Silverhawks não merecia ter ganhado uma versão dublada aqui no Brasil. Agora, esse desenho aqui não tinha como não deixar por último. Tiger Sharks é uma daquelas coisas inexplicáveis, não tem como saber por que esse desenho nunca passou no Brasil. Todo mundo deve conhecer Thundercats e Silverhawks, duas das franquias mais famosas dos anos 80 e que aqui no Brasil reuniram legiões de fãs que até hoje perduram. E Tiger Sharks é o terceiro desenho dessa trilogia. Enquanto os Gatos Guerreiros chegaram quebrando tudo na Globo, os Falcões Espaciais não fizeram feio no SBT. Então alguém tenta me explicar por que os heróis aquáticos não chegaram aqui. Os heróis aquáticos Tiger Sharks chegaram nos Estados Unidos em 1987 nos sábados animados de lá. E mesmo que não tenham feito o mesmo sucesso que os seus irmãos mais velhos, ganharam uma temporada completa com 26 episódios. Além disso, Tiger Sharks teve uma das aberturas mais iradas que eu já vi. Saca só! Os Tiger Sharks eram protetores do planeta Waterworld e eles eram liderados por Mako, que era um cientista marinho. Os Tiger Sharks eram humanos e sempre que precisavam enfrentar o vilão T-Ray e seu aliado Capitão Blizzard, pulavam em um tanque que transformava eles em animais marinhos humanoides com poderes. Tiger Sharks tinha a mesma pegada dos Thundercats e dos Silverhawks. E ao exemplo das irmãs mais velhas, também recebeu uma linha de action figures muito legais lá nos Estados Unidos, que é bem rara de se encontrar. Infelizmente,
essa linha de action figures nunca chegou aqui no Brasil. Então era isso, galera. Com certeza esse programa pode ganhar um episódio 2, uma parte 2, e isso só depende de vocês. Então deixem aí nos comentários se vocês conhecem mais algum desenho que era muito bom, mas infelizmente permaneceu inédito aqui no Brasil. E aí a gente vai fazer uma parte 2, beleza? Um abraço e até semana que vem. Valeu!